Pois bem, meus amigos, Donald Trump soltou uma verdadeira bomba atômica no colo da galera da esquerda. O relatório da CIA que veio a público ontem é de fazer a galerinha do Foro de São Paulo se esconder embaixo da cama em posição fetal, e isso não é exagero, não é clickbait, e eu vou mostrar todos os detalhes comprometedores que tem nesse documento para vocês. Enquanto isso, os ministros do Lula acharam que seria uma ótima ideia vir a público e dar entrevistas detonando o presidente dos Estados Unidos, e vocês viram que a confusão está formada, é dedo no toba, confusão e gritaria, e eu já aproveito o vídeo de hoje para falar também sobre a live que Flávio Bolsonaro fez ontem, lançando um programa para mulheres visando conquistar o voto feminino. Tem algumas considerações importantes para fazer nessa matéria, e também o MEC dizendo ali, recomendando o uso de bets para o ensino de matemática. Sim, você não ouviu errado. Usar bets como ferramenta de educação. Quando a gente acha que já viu tudo, vem o MEC com mais essa. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começo aqui ainda falando sobre o assunto da tal foto que o ICL divulgou com o Sicário, a galera falando que é inteligência artificial. Cheguei a comentar o assunto no vídeo de ontem, se não assistiu eu vou deixar linkado aqui no izinho, mas assim, pra mim, sendo inteligência artificial ou não sendo inteligência artificial, não faz muita diferença, porque político pode realmente tirar foto com um monte de pessoas, mas tem uns detalhes estranhos na foto. Só que o Constantino resolveu vir a público e fazer o seguinte post: vários bolsonaristas ridicularizando a foto do Flávio com o Sicário por conta do dedo mindinho, como se isso provasse seriar. Alguém se deu ao trabalho de tirar a foto no mesmo ângulo? E aí ele tira a foto no mesmo ângulo? Não sei. Eu não sei realmente o que o Constantino pensou ao fazer esse post, se é que ele pensou, mas aí a galera vem aqui e começa a desmentir, ó, sim, e a sua foto está errada, na foto esse cara está com o mindinho por cima do anelar e é isso que causa estranheza, o seu dedo não está desproporcional como o dele, mesmo com seu esforço, todo mundo falando aqui sobre a tal foto, fazendo memes também. E aí aqui tem, né, como se fosse uma checagem da foto, a desproporção do mindinho, que realmente aquele mindinho ali tá muito comprido, tá esquisito, mas mesmo que a foto fosse verdadeira, pra mim não iria interferir, pelo que eu falei pra vocês, mas eu achei realmente ridículo, porque depois ele ainda vem e fala assim: ai, vejam os comentários na minha foto pra ver como os bolsonaristas são seres baixos e blá blá blá, ai, os ataques. Então, assim, esse pessoal publica o que quer, quando ouve a resposta do povo, se vitimiza, né? Que triste caminho, que triste, eu fico muito triste com essa mudança do Rodrigo Constantino, mas vamos ao que interessa. Eu comecei vendo essa notícia aqui no perfil do Ivan Kleber, meu querido amigo Ivan Kleber, que posta ali o relatório com algumas tarjas e escreve o seguinte: relatório da CIA apresentado pelo presidente Donald Trump cita que, abre aspas, funcionários do governo venezuelano desenvolveram interesse sustentado e provavelmente alguma capacidade de manipular o sistema de votação eletrônica, incluindo a tecnologia Smartmatic para influenciar os resultados eleitorais na Venezuela. E que em 2012, planos exigiam a implantação de máquinas alteradas em aproximadamente 300 centros de votação em áreas tradicionais pró-Chaves para garantir uma vitória por aproximadamente 1,5 milhão de votos. Que curioso. Fecha aspas aqui para o relatório. Ah, não, ainda tem mais esse pedaço. Após a eleição que Chaves venceu por aproximadamente 1,6 milhões de votos, fontes relataram que Chaves parabenizou a equipe por implementar com sucesso o plano de manipulação, esse relatório que estava secreto e que veio a público ontem quando Trump fez um discurso à nação. O site Euronews também publica esse documento, que essa é a mídia brasileira
não vai querer falar sobre o assunto e, aliás, nem a extrema imprensa dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, é motivo para você dar like, porque os canais que fazem esse jornalismo independente aqui na internet é que mostram essas coisas. Lembrando também que estou falando sobre a eleição da Venezuela. Tá? Venezuela. Se alguém do TSE estiver assistindo, né, para não ficar nervoso, é a Venezuela, que é assim. Aí aqui tá a Euronews. CIA revela provas de máquina eleitoral usada pelo chavismo desde 2012, aí que fala sobre essa alteração, essa diferença de 1,5 milhões de votos na eleição da Venezuela. Lá na Venezuela que aconteceu isso. A divulgação ordenada pela Casa Branca trouxe à tona algo que a oposição venezuelana vinha repetindo há anos sem provas oficiais. Na Venezuela, de novo, repito. O regime bolivariano dispunha de infraestrutura técnica necessária para alterar o resultado eleitoral. E aqui eles falam que houve, inclusive, uma despesa pública estimada em 70 milhões de dólares. E, segundo a CIA, 3 organismos, a Direção Geral de Contra-Inteligência Militar, os militares lá na Venezuela são fechados com o Maduro, o Chaves. Tinha que fazer o M para ser promovido a general, lá na Venezuela, tá, pessoal? O Serviço Bolivariano de Inteligência e o Conselho Nacional Eleitoral podiam manipular resultados através de máquinas de votação pré-programadas. Não em todas as sessões, não é em todas, assim, né? É só em algumas, não sei, no nordeste da Venezuela, de repente, que isso acontece, né? Com capacidade para deslocar pelo menos 1,5 milhão de votos nas zonas de maior peso chavista. O Trump resumiu a sua maneira. Existia, disse, uma conspiração específica para favorecer enormemente o corrupto regime da Venezuela. O que os relatórios não comprovam é que esse mecanismo tenha chegado a ser ativado naquela votação. De fato, Capriles reconheceu então a derrota e aqui mostra que isso era feito de uma maneira que encobrisse os rastros para que não aparecesse numa auditoria simples. Repetindo, estou falando da eleição da Venezuela, e o Trump também denunciou a China nessa história toda. O Trump disse que a China acessou registros de 220 milhões de eleitores americanos durante a eleição de 2020. Lembrando que a eleição de 2020 lá nos Estados Unidos, para contabilização dos votos, também foi utilizado o sistema eletrônico da Smartmatic, que agora eu não estou mais falando da Venezuela, estou falando dos Estados Unidos. Outro país, Estados Unidos, eleição bem longe daqui. Em discurso à nação, o republicano voltou a acusar Pequim de atuar contra o seu primeiro governo, enquanto o governo chinês mantém a negativa de qualquer interferência. Claro, a China jamais a ditadura chinesa faria um negócio desse de ficar interferindo nas eleições alheias. E aí eu vejo essa matéria aqui no UOL e acho estranho. Porque a matéria diz o seguinte: Trump pede cassação de licença de emissoras que se recusaram a transmitir o seu discurso. E por que eu acho estranho? Porque, assim, uma bomba dessa, um relatório da CIA, não é uma brincadeira, não é um meme da extrema-direita do chapéu de alumínio, é um relatório técnico, sério, feito pelo órgão de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, que mostra uma fraude gigantesca, tanto nesse sistema eletrônico da Venezuela, como problemas muito sérios no sistema eletrônico da Smartmatic lá nos Estados Unidos. E a pergunta que fica é: por que jornalistas não teriam interesse em divulgar uma denúncia dessas? O discurso do presidente Donald Trump foi feito em horário nobre lá nos Estados Unidos e a ABC e a NBC aqui, ó, não transmitiram, não quiseram transmitir. Então, Donald Trump disse o seguinte, abre aspas, eles e outros na mídia fazem parte de uma conspiração. Uma fraude como essa deveria significar a revogação de suas licenças. Eles usam nossas ondas públicas avaliadas em bilhões de dólares absolutamente de graça. Não pagam nada, fecha aspas. Gente, que poderia imaginar que a grande mídia dos Estados Unidos faria parte de uma conspiração que envolve, inclusive, esse negócio de manipulações eleitorais na Venezuela e nos Estados Unidos. Estranhíssimo, né?
Já comenta aqui o que vocês acharam, mas vamos adiante, porque enquanto isso aqui no Brasil, os ministros do Lula vieram assim com os argumentos, um pior do que o outro, só piorando a situação dos empresários, da indústria, do povo brasileiro que vai sofrer com esse tarifaço, que o Lula fez questão de botar em cima dos brasileiros, porque já falei no vídeo de ontem, mostrei para vocês, inclusive o governo dos Estados Unidos falou expressamente, a culpa é do Lula, do Lula. Mas aqui o Durigan, o ministro da Economia, vem com esta pérola. Tarifa dos Estados Unidos é interferência externa indevida. Eu não sei, assim, até que ponto vai a burrice humana para acreditar num troço desse. Porque a tarifa é lá nos Estados Unidos, é para entrar os produtos nos Estados Unidos e cada país tem a liberdade de colocar ou não tarifas. Assim como o Brasil coloca tarifas em produtos importados, os Estados Unidos também têm essa liberdade. Não tem nada a ver com interferência externa. E aí vem o Mauro Vieira e consegue piorar a situação. Ouçam o que ele disse na entrevista coletiva de ontem. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Meu Deus, em que mundo esse senhor vive? Ofensivas ao povo brasileiro. Vamos só dar uma relida no que o Marco Rubio falou? Hoje o presidente Trump determinou que o STE, que é o escritório lá do comércio, imponha uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e para os brasileiros. É verdade. Quem vai ao mercado sabe que a política econômica do Lula é um desastre para o povo brasileiro. O que me ofende é viver num país onde eu vou no mercado e não consigo comprar mais as coisas que eu comprava antes, porque o meu dinheiro vale cada vez menos. Isso me ofende. Isso me ofende. Aí o Rubio ainda diz, no último ano, o Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são o preço disso. Então, o que me ofende é a postura do Lula perante a não negociação com o governo dos Estados Unidos. Isso eu comento em mais detalhes no vídeo que eu postei ontem, tá linkado aqui no izinho. Assistam, que eu sei que o YouTube não tá notificando vocês. Mas já que estamos falando aí sobre ofensas, o Lula já ofendeu o Trump várias vezes. Ele criticou em pelo menos 62 vezes nos 3 anos e meio que esteve aí no governo. Inclusive chamou o Donald Trump de bigodinho da Alemanha. Tá? Até nesse nível, de galera que toca o terror. Recentemente, quando ele falou sobre as ações do Trump no Estreito de Hormuz. O Trump, em troca, só citou o Lula 11 vezes. E nem sempre foram críticas. Inclusive, ele usou aquela artimanha, dizendo, não, nós temos um bom relacionamento. Aí veio a galera da Globo, viu, eles têm um bom relacionamento. Ai, o Trump falou bem do Lula. Então tá aí, né, todo o histórico aqui do que o Trump falou, do que o Lula falou, e se tem alguém que deveria se sentir ofendido, é Donald Trump com tanto de coisas que o Lula falou a respeito dele. E aí vem o Lula de novo, com aquela palhaçada que só pode colar para jumento com QI abaixo de 83, de que ele está protegendo a nossa soberania. Ai, a soberania! É uma obrigação que está acima de todos os partidos e todas as tendências. O governo brasileiro não vacilará no seu dever de preservá-la. Então faz assim, retoma os territórios que estão ali dominados pelo narcoterrorismo, PCC, Comando Vermelho, as pessoas que são reféns do crime organizado, do narcoterrorismo no Brasil. Isso sim seria defender a soberania, não ficar fazendo esse post ridículo na rede social. E aí veio o Hugo Mota. Eu ia fazer uma descrição, mas melhor não. O Hugo Mota mostrar a sua vassalagem
à esquerda e postar essa baboseira aqui. Manifesto meu repúdio à decisão do governo dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre produtos brasileiros. O parlamento brasileiro apoia o diálogo respeitoso entre nações soberanas, mas discorda do uso de barreiras comerciais como instrumento de ingerência ou pressão política. Então, por que vocês também usam esses impostos para as importações aqui no Brasil? Então, por que o senhor não vota um negócio tirando, por exemplo, a taxa das blusinhas, as taxas de importação? Por que vocês não fazem isso? É de um cinismo impressionante. Contamos com a lei da reciprocidade econômica aprovada pelo Congresso como instrumento legítimo de defesa dos interesses nacionais e segue um blá 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 imenso aqui que eu não vou ler, pouparei vocês, mas assim, nem os petistas estão aventando a hipótese de usar a lei da reciprocidade, porque a coisa pode ficar ainda pior. Aí vem esta anta que foi colocado na cadeira da presidência da Câmara dos Deputados para falar o assessor dele, né? Porque ele não consegue nem escrever isso. Então, ainda fala sobre lei da reciprocidade. Engraçado, não vi seu Hugo Mota, não vi, nem o Lula, nem o Hugo Mota, nem a Globo, não vi ninguém reclamando disso aqui, ó. Porque ninguém fala do tarifaço da China que afeta o Brasil, a taxa chinesa de 55%. Os Estados Unidos aplicou uma de 25%, que é péssimo, é horrível. Não gostaria que isso acontecesse. Faltou negociação por parte do governo, mas 55% da China é muito pior, né? E já está gerando reflexos aqui no Brasil, ó. Sobre importações acima de cota para carnes e força dezenas de frigoríficos a paralisar a produção e dar férias coletivas. Então, aqui já está causando problemas nos frigoríficos, e em breve demissões em massas, porque a gente sabe que esse negócio de férias coletivas é o que vem antes, aí logo depois já começa a demissão do pessoal. Mas da China, ninguém fala nada, na China tá tudo liberado. E ontem, Flávio Bolsonaro fez uma live às 19 horas, anunciando aí um plano de governo visando o eleitorado feminino. Falou algumas coisas ali que eu gostei e outras que eu tenho sérias ressalvas. Mas aqui o UOL traz a seguinte matéria. Não virei feminista, diz Flávia ao lançar um plano focado em mulheres. Primeira observação que eu tenho a fazer. Eu entendo que realmente a direita precisa aí fazer um plano focado em mulheres, as mulheres têm muita resistência, mas assim, um plano focado nas mulheres que traga a visão da direita, a visão conservadora, e dá para fazer isso. Tem muitas coisas legais que podem realmente ser feitas. Aí aqui ele fala que a defesa das mulheres é uma pauta da direita, realmente é a defesa das mulheres, né? Os conservadores falam que os homens têm que defender as mulheres, então tá dentro aqui o plano Brasil por Elas foi anunciado numa live no YouTube. Uma das propostas é uma assistente virtual batizada de Maria, que vai ajudar as mulheres, bacana. Propõe que as mulheres recebam voucher para, quando elas não conseguirem vaga na creche pública, conseguir uma vaga na creche particular. Isso daqui deveria valer não apenas para creches, mas para todo tipo de estudante. Tem diversas propostas aqui. Agora, o que eu quero destacar é essa daqui para vocês entenderem o meu ponto. Matéria da Folha de São Paulo. Flávio Bolsonaro promete celular e internet de graça para as mulheres e busca voto do eleitorado feminino. Aí fala sobre a live, né? E sobre a conquista do voto feminino. Então, assim, esse negócio de ficar dando coisa de graça, internet de graça, a palavra da mulher vale mais do que qualquer prova. Isso é coisa da esquerda. Porque não existe celular e internet de graça. Isso aqui sai do bolso do pagador de impostos. Mas seria interessante, de repente, fazer um programa visando as mulheres, adotando a visão conservadora, fortalecendo aí o pessoal que tem diversos movimentos de defesa pela vida, o acolhimento das gestantes desamparadas, o auxílio para essas mães, que isso sim traria ali uma visão conservadora, a defesa da vida, em primeiro lugar, o acolhimento das mulheres, que realmente tem mulheres que sofrem com homens que não têm nada de conservador, né, que agridem mulheres e que fazem coisas horríveis, e elas precisam de acolhimento. E isso até, em certa parte, é muito feito ali por igrejas. Então, seria interessante acolher esses programas e colocar no programa do governo, em vez de ficar com esse populismo barato de campeonato da esquerda. Quem dá mais coisas de graça para o povo? Essa é a minha humilde sugestão. Entendo a ideia, gosto da ideia, temos que seguir nessa linha, mas um programa que visa as mulheres com uma visão
conservadora e não populista de dar coisas de graça. Enfim, vamos adiante. Tem uma matéria sobre o Xande. Xande, temos que falar sobre ele. Andresa Matais traz essa matéria aqui que eu achei bem interessante. Moraes manteve Bolsonaro em domiciliar para evitar tensão política. A lei não há. Um problema político. Avaliações de pessoas próximas ao ministro foi a de que o custo político de uma nova prisão superava os motivos para revogar a domiciliar. E no fim aqui ela traz um detalhe que eu pelo menos achei muito interessante, que é o seguinte: além do Bolsonaro, quem também gostou da decisão foi o Vorcaro, que contratou a mulher do Xande. Olha que mundo pequeno. Por que o Vorcaro gostou? Porque o Vorcaro tá na cela onde estava ali o Bolsonaro na Papudinha. Então, se o Bolsonaro voltasse pra Papudinha, o Vorcaro ia ir pra uma instalação pior. E aí o Xande achou melhor deixar assim. Achei interessante a gente comentar esse detalhe. E pra fechar o vídeo, gente, essa daqui, quando a gente pensa que viu todos os absurdos no Brasil, vem o MEC e nos mostra que o fundo do poço tem um alçapão. MEC sugere bets como ferramenta de ensino na escola, diz Defensoria. Não, pera aí só um pouquinho. Agora sim eu tô mais adequada. MEC sugere bets como ferramenta de ensino na escola, diz a Defensoria. Bets como ferramenta de ensino. Cara, sensacional. Negócio assim, muito Paulo Freire. Paulo Freire que gosta dessas coisas de usar os saberes do aluno. Então, se o pai joga tigrinho, vamos jogar tigrinho na escola para valorizar os saberes do aluno. E aí mostra aqui que é uma questão que teve numa prova de professores. Já falei para vocês que a doutrinação começa no concurso para professores e que fala que a questão diz: a Política Nacional do Ensino Médio prevê, entre os seus princípios, o desenvolvimento integral do estudante com atenção a dimensões física, cognitiva, socioemocional, considerando o crescimento da participação de jovens em jogos de azar, o qual pode gerar problemas de dependência, endividamento e impactos emocionais. Qual das ações escolares abaixo mais se alinha aos objetivos para proteger e orientar os estudantes? A resposta certa era o seguinte: incentivar os estudantes a apostar valores simbólicos entre si na sala de aula. Uma atividade pedagógica, isso aqui. Como estratégia para abordar a matemática financeira de uma forma prática e divertida. É só com o nariz de palhaço para ler um negócio desses, né? Bom, então aqui finalizando o vídeo, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que eu falei. Conta pra mim aqui nos comentários. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.